Olá, pessoal. Eu sou a Kátia Olá, eu sou a Karina e este é o podcast Vidas Inversas. Aqui nós falamos com pessoas que de alguma forma inverteram alguma situação que a vida lhes trouxe. Luto, depressão, pobreza extrema, enfim, tantas outras situações que a vida traz. Pessoas comuns possuem histórias extraordinárias. E é para esse tipo de história que o podcast Vidas Inversas tem as portas abertas. É a esse tipo de pessoas que a gente quer abrir, são essas vozes que nós queremos trazer aqui, são essas pessoas que a gente quer ouvir. Isso, obrigada inclusive a todos que têm acompanhado o podcast, comentado, compartilhado. Nós queremos vir aqui logo no começo para agradecer muito a toda essa força que vocês estão dando, todos os convidados que vieram até aqui, né? Nós estamos começando o 5º episódio, então é uma alegria imensa para nós todo esse acompanhamento que vocês trouxeram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante, às vezes a gente assiste e não se inscreve. Ativa o sininho para vocês serem avisados todas as vezes que saírem episódios novos, e os episódios novos, inclusive, eles saem todos os sábados ao meio-dia. E você, que já tem nos acompanhado, que tem gostado do que tem ouvido, que tem se identificado com as histórias que têm sido contadas aqui, você fique à vontade para se inscrever. No final do vídeo, nós deixaremos um link contendo um canal de inscrição e ali você conta um pouco da sua história para nós. Eu tenho certeza, nós temos certeza que muitas pessoas estarão atentas, estarão muito ansiosas para ouvir histórias inspiradoras como essas que nós estamos trazendo aqui, e a sua com certeza vai motivar e incentivar outras pessoas. Exatamente. Não se acanhem. Podem mandar pra gente que nós entramos em contato. E assim, muitos recados logo no começo, né? Nós já falamos no outro episódio aqui que nós precisamos dar os recados logo, porque depois a gente fica envolvida com o convidado e a gente não quer mais parar de falar da história da pessoa, né? Que a gente é assim. Então, mas eu prometo que é o último e não menos importante recado que a gente tem pra dar logo agora no começo, tá? Gente, pra vocês que não sabem, a Kátia, minha sócia, minha amiga, minha parceira, ela é escritora, gente. Ela é poetisa, gente. Não é E pouca coisa, empresária não. dela. Entendeu? Exatamente. E ela tem um livro já publicado. Eu vou mostrar aqui pra vocês que estão assistindo, quem não está assistindo, só ouvindo, né? O nome do livro é Fragmentos de uma Vida Reticente. Aqui no link da descrição você consegue adquirir ele tanto físico quanto digital também, através do Kindle, enfim, como for a plataforma que você preferir ler, tá? E pode comentar aqui se você já leu, inclusive. Marca o podcast Vidas Inversas se você já tem esse livro, indique para as pessoas. E é isso. Isso Muitos aí. recados e vamos lá. Recados dados, né? A dica da Karina aqui dada. A gente quer aproveitar, inclusive, né, Karina, a oportunidade e, enfim, seguir com a apresentação da nossa convidada. Sim, claro. Vamos logo, né, gente? Nós hoje temos aqui uma convidada super especial, diretamente, orgulhosamente da comunidade de Heliópolis, que é a nossa comunidade do coração. Sim. Lembrando que nós somos amantes e admiradores de Filhas de Heliópolis. comunidades, de formas de modo geral, mas somos filhas de Heliópolis, então, com muito orgulho, nós temos uma pessoa aqui incrível. Ela é paulistana, viveu e nasceu em Heliópolis, e ela é carregada de raízes nordestinas, assim como nós, Uhum. é culturalmente movimentada por cultura nordestina, do Ceará, da Bahia, e todo esse calor, né, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e especificamente da comunidade de Heliópolis. E, enfim, temos uma convidada maravilhosa hoje aqui, né, Karina? Isso, e ela é formada em tecnologia e hotelaria. Já atuou na área em algum momento, mas hoje ela atua brilhantemente como criadora de conteúdo, influencer digital e modelo, entre tantas outras coisas que ela vai poder trazer para nós aqui hoje. E além de tudo isso, se você está achando que é pouco, ela ainda tem o Domi, um príncipe de 1 ano e 11 meses, um lindo de apenas 1 ano, e justamente foi a maternidade que foi a inversão da vida dela, né? Que, enfim, trouxe essa inversão para ela e ela conseguiu inverter brilhantemente e lida com essa rotina diariamente, né? Ela precisou interromper um sonho de viver fora do Brasil, mas ser mãe sempre esteve dentro dos seus planos. Nos tempos livres, ela gosta de fazer um montão de coisas. Ela gosta de treinar, é super influenciadora, incentivadora de mulheres nas redes sociais. Ela viaja, ela passeia. Ela é uma garota super família. Sempre viajou muito com os pais, com as próprias irmãs, que são irmãs e amigas também. É muito ativa na comunidade. E é isso. Seja muito bem-vinda, Carolina. É Obrigada. isso. Que recepção.
Super me achando. Oi, gente, que bom. É assim que a gente quer que você se sinta. Esse lugar é todo seu. Exato. Bom, Carol, posso te chamar assim, né? Posso te chamar de Pode, Carol. pode. É, certo. Então, aqui na sua apresentação, logo me chamou a atenção um detalhe e eu queria que a gente começasse por aí. Tô te fazendo logo a primeira pergunta. Como foi esse lance de ir para fora do país, de ter trabalhado lá, essa decisão? Como foi essa construção toda? Sempre foi um sonho, né, para mim viajar para fora, conhecer o mundo, né, conhecer vários países. Eu sempre tive isso dentro de mim. Uhum. Não sei informar qual foi o momento, mas eu sempre acreditei que um dia eu iria, né? E sempre, não só isso, mas também sempre tive apoio dentro de casa, né? E falando, sim, você vai conseguir, nós vamos viver isso juntos, né? Que eu sempre tive apoio, né? Moro com meus pais, com os meus irmãos, eu sempre tive apoio dentro de casa, falando que sim, que seria possível. E aí, quando veio o período pandêmico, né? Eu fiquei em casa, eu trabalhava em hotel, na área de hotelaria, e o hotel fechou nesse período. E aí eu fiquei em casa, porque, claro, não tinha o que fazer, né? Estava tudo fechado, o mundo parado. E fiquei um bom período, assim, só nas redes sociais. Foi daí que eu voltei para as redes sociais, voltei pro meu canal no YouTube, postava vários vídeos lá. E quando foi mais ou menos alguns meses depois, eu vendo o TikTok, apareceu uma menina falando que trabalhava em navio de cruzeiro e ela começou a contar a experiência dela. E aí parece que algo dentro de mim se acendeu da questão do, ok, você já sonhou com isso? Algum dia você pensou em querer viajar para fora e trabalhar também em navio? E aí foi daí que eu comecei, não, tá, vamos lá. Se é isso, por que não tentar, né? A única questão que tinha que ter era um pouco de experiência na área, eu já tinha experiência na área de hotelaria. Ter o inglês, né? Eu tinha aquele inglês, né? Daquelas. Que dava para se virar. Exato, dava para se virar. E aí eu falei, tá, vou tentar, né? Vou me inscrever, vamos ver o que vai dar, né? Ou não, já tenho, né? Vamos só ver para confirmar. E aí eu acredito muito, eu cocrio muitas coisas por imagens, né? Então aí no Pinterest, eu fui lá, salvei a imagem de um navio e falei, ok, talvez esse vai ser meu sonho agora, né? Pós-pandêmico, vou pensar nisso de realmente ir viajar para fora do Brasil, né? Trabalhar em navio de cruzeiro. E aí me inscrevi, quando foi mais ou menos uma semana depois eu recebi por e-mail que eu fui uma pré-selecionada para fazer uma entrevista. E aí já veio o nervosismo, né? Meu Deus, vou fazer uma entrevista. E na época eu já tinha conseguido um outro emprego, né? De apenas 6 meses, um contrato dentro de casa mesmo, home office. Falei com o meu chefe, falei, olha, vou precisar fazer uma entrevista, né? Não contei pra ele o que era, mas só falei por cima, que como era um contrato apenas de 6 meses, eu falei, não vou ficar dando muito detalhes também. Sim. E aí, fiz a entrevista, no dia deu tudo errado, a internet não funcionava, o sempre vídeo assim, não fala a ia, verdade. deu tudo errado. Eu falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? E aí, conversei, não lembrava nada, a entrevista foi 100% em inglês, né? A pessoa que me fez a entrevista, ele era brasileiro, mas ele falava 100% inglês, em nenhum momento ele falou em português comigo. E eu não sabia o nome das coisas, eu não sabia falar, parecia que eu travei, né? Por mais que eu já tinha tido experiências conversando até com gringos, porque no hotel, né, como eu era recepcionista, às vezes eu ia fazer um atendimento em inglês também, dar alguma informação em inglês. Então, por mais que eu já tinha tido essa experiência, eu não conseguia falar, né? E aí ele perguntava às vezes, você tem tatuagem aonde? Porque tem navio que você não pode, né, trabalhar com muita exposição de É tatuagem. mesmo? Apesar Eu não que sabia hoje, disso. não, mas apesar que hoje, assim, é bem tranquilo. Hoje todo mundo trabalha, tem gente fechado trabalhando na recepção do navio. Então, assim, com o braço fechado, cheio de tatuagem, trabalhando tranquilo, Não né? Eu sabia dessa não sei se ele restrição. passa essa informação do tipo, tem navio que não vai aceitar. E aí eu não conseguia falar, né? Que eu tenho uma tatuagem no ombro, não conseguia falar como que era ombro em inglês. Eu tinha esquecido. E aí eu falei, tá, terminou a entrevista, não passei. Certeza que eu não passei. Quando foi algumas horinhas depois, aparece no meu e-mail, parabéns, você foi selecionada para trabalhar como Public Area Attendant dentro do navio da Royal Caribbean International. Eu, como assim? E aí eu fui pegar a Como assim, imagem. né? Tá errada. Não. Ela assim, Não era confirmando o pra nome. mim, Será que assim, é Carolina Será que mesmo? tá certo? Não, alguma coisa. E aí, era pra trabalhar na área de limpeza, né? Já fui pesquisar tudo, fui pesquisar várias pessoas no Instagram que trabalhavam na Royal, que até então, era uma agência que eu não conhecia, porque a gente só conhece, né? MSC, que faz Sim, Brasil, sim. MC, Costa, né? A Disney. Aí eu falei, gente, mas a Royal, né? Quem é a Royal? E aí depois eu fui pesquisar, é uma das maiores empresas, né? É americana, uma das maiores empresas de navio que existe hoje no mercado.
E aí, quando eu fui ver a foto que eu tinha salvo, que eu já estava cocriando para trabalhar no navio, era da mesma empresa. Eu falei, quê? Como assim? É a mesma empresa que eu já estava cocriando, né? Sim. E, enfim, aí daí começou todo o processo. O processo é um processo um pouco lento, né? Vamos dizer assim. Não sei se era porque estávamos num período ainda pandêmico, né? Mas é um processo muito lento. Você tem que fazer curso, são 2 cursos que você faz. Você tem que reembolsar muito, né? O dinheiro que todo mundo acha que é só fazer entrevista e pronto, você consegue. Não, você tem que reembolsar. Né? Então, infelizmente, nem muitas pessoas falam disso na internet. Quanto que você gasta, quanto que você tem que tirar. É um Sim. investimento muito alto. Você investe antes de ir. Sim, eu acho que mais ou menos assim, foi uns 8 mil reais que eu investi antes de ir. Caraca! E assim, eu ainda tive, não vou falar que é sorte, né, porque foi meu esforço, mas eu tinha esse dinheiro ali porque eu tinha sido mandada embora na pandemia. Então, né, Você poupou também, né? Exato. Sim. Então, falei, ok, eu consigo fazer, mas é tudo, a maioria das coisas é à vista que você paga. Então, aí já fica os empecilhos, né? Como que uma pessoa que vem de uma comunidade que não é sustentada, assim, sim, sou sustentada pelos meus pais, mas tudo que eu quero, né, hoje, é eu que pago, né? Então, não vou pedir para meus pais ficar pagando as coisas para mim, sendo que eu tenho que trabalhar para, enfim, para sustentar. Mas você mora com eles hoje, né? Sim, eu moro com eles hoje. Mas aí você faz seu corre também, né? Sim, não é eles que pagam tudo pra mim, não, gente. E aí, os seus pais super te apoiaram na decisão de ir ao cruzeiro? Desde sempre? Super, Né? desde sempre. Meus pais, eles. Assim, eu falo que eu tenho os melhores pais do mundo. E eu sempre me emociono porque eles sempre me apoiaram em tudo, em tudo, em tudo. Eu participei de escola de música, né? O Instituto Bacarelli, né? Quem conhece de Heliópolis sabe, conhece a escola. Eu tocava violino e eles falavam, você vai ser a melhor violinista. Eu participei de Miss Ipiranga, já fui pro Miss Ipiranga, participei de 3 anos consecutivos, e falavam, você vai ganhar, você vai ser a Miss. Ah, você vai ser modelo, você vai ser a melhor modelo. Então, em tudo, tudo, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre tive o apoio dos meus pais. Eu Ai, nunca que tive legal. não, você não vai fazer isso porque você não consegue. Não, foi sempre ao contrário. E era sempre assim, né? Nós somos uma família simples. A gente não tem, né, tudo. Antigamente, a gente não tinha nem tantas condições quanto a gente tem hoje. Então, eles tiravam. Eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho de modelo numa agência, tinha que fazer o booker lá pra você fazer as fotos, né, pra você ter. Minha mãe, gente, eu não sei como. Minha mãe deu um jeito de ter esse dinheiro ali, né? Ela pediu emprestado pra ganhar, deu um jeito pra eu conseguir fazer aquele book e, enfim, pra poder ter ali, ficar agenciada durante um ano, né? Então, eles sempre me apoiaram em tudo. Não só eles, como meus irmãos também sempre me apoiaram, me ajudando, incentivando e falando, não tem isso? A gente dá um jeito, né? E isso continua até hoje. Então, assim, até hoje, com o Dominique, né, que eu pensei, vou viajar, né, voltando, realizei um sonho. Primeira pessoa da família indo pra fora do Brasil, realizando um sonho. E vou voltar e vou decepcionar todo mundo, né, de casa, porque eu tô voltando grávida, né? Enfim. Inclusive, queria fazer um ponto sobre essa questão da gravidez, né? Você passou por toda essa parte, você estruturou um sonho, você planejou uma série de realizações e você teve uma base super forte e tem até hoje, que é a sua família e seus pais, que sempre te disseram, o mundo é seu, você conquista qualquer coisa, você é maravilhosa, vai lá que a gente cuida de tudo aqui. E aí, você enfim, desbravou o mundo, foi lá para o cruzeiro, realizou o que você queria e você mudou de etapa na sua vida. Você mudou de etapa, você mudou de fase. Venceu aqui, né? E pulou, foi para uma outra fase. Nessa outra fase, você conquistou o Dominique. Né? Você conquistou, você foi lá fora e voltou. Falou, mãe, pai, trouxe um presente para vocês aqui. É verdade. Presente para vocês aqui, vem aqui ver. Então, só de você ter feito essa introdução, a gente já imagina que os seus pais são aquelas pessoas lá que pegaram na sua mão na infância, na pré-adolescência, adolescência e no início da sua juventude e que continuariam conduzindo você daqui, enfim, quando você precisar. E aí, como foi a reação deles quando você chegou, ou quando você ligou, ou quando você mandou uma carta, sei lá como é que foi a comunicação? Quando você falou. Assim, pai, tem um bebê vindo aqui. Como é que foi isso? Então, eu fui pro navio, né? E aí, em julho, dia 23 de julho, eu descobri que eu estava gestante lá, né? Já estava com uma pessoa lá dentro do navio. E aí, descobri que eu estava gestante. Aí foi um baque, né? É o desespero total. Só que eu guardei
isso pra mim o tempo todo, né? Eu falei, eu não vou ficar compartilhando, porque até então eu não sabia o que fazer. Mas como assim você não sabe o que fazer? Você tá grávida, você não tem o que fazer, né? É. Mas você fica extasiada, tipo, o que que eu vou fazer? E agora, né? Eu tinha um plano de crescer dentro do navio, porque é possível você crescer. Eu entrei na área de limpeza, mas eu queria muito mais, né? Eu queria crescer dentro, ir para a área da gerência. Então, como que eu ia fazer isso com uma criança, né? Não dá. Não dá para você conciliar. E aí, quando foi em agosto, né? Eu estava em Bermuda, e é uma ilha, assim. Estava na praia, e eu falei, eu preciso contar isso pra minha mãe. Não dá pra eu segurar mais. Não consigo mais segurar isso. E aí foi daí que eu liguei pra ela, né? E eu falei, mãe, aconteceu uma coisa. E aí, quando eu falei isso, ela, ai meu Deus, ela já pensou o pior dos piores, né? Porque, infelizmente, tem alguns navios, né, algumas empresas, isso não sei se isso acontecia no navio onde eu trabalhava, mas eu acredito que não, né? Mas as pessoas também falaram antes de ir que toma cuidado, os caras eles assediam, né? Eles levam sim. pra cabine e sei lá o que eles podem fazer com você. Uhum. E aí, quando você for falar isso, né, for contar isso pra alguém, pra um superior, vão falar que o errado é você, vão te tirar do navio, então toma cuidado. Eu não vi muito isso, sim, os caras assediam, até porque, né, brasileira, né, gente? Sim. Mas aí minha mãe já pensou que era Que algo era isso, parecido, tadinha. né? Vai, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Enfim, surreal. E aí eu falei, mãe, eu tô grávida. Ela, tá. Eu, Ufa, pelo Era menos. isso. como Olha ela assim, assim? Carolina, você quase me mata. E ela foi totalmente tranquila. Parece que foi uma confirmação. Todo mundo que eu contava que eu estava gestante, né? Pro pai dele, quando eu contei pros meus pais, pra minha família, parece que todo mundo era tipo, uma confirmação, tá tudo bem. Né? A gente já queria alguém, uma pessoa nova na família, né? Era o momento. Então, foi super tranquilo, assim. Que Super bom. tranquilo. Mais Aí da uma minha vez, né, mãe. sua base te ajudando, te apoiando, Exatamente, mais uma vez. apoiando, ajudando. Daí, minha única preocupação era não conseguir finalizar meu contrato, né? Que era um contrato de 8 meses. Mas eu fiz todos os exames, né? Quando você engravida dentro do navio, você tem todo o suporte lá dentro. Então, eles marcam médico pra você. Ah, que Então, eu legal. fui, É fiz lá dentro médico. mesmo? Tem os médicos lá dentro? Você tem que sair para procurar uma. Dentro do navio tem os Que médicos, legal. mas aí tem coisas que eu tinha que fazer fora do navio. Então, exemplo, ultrassom, né? A gente marca num hospital X, quando estiver no porto, a gente vai lá, marca e você vai. Tanto que eu descobri que era um menino, né, fora do navio. E eu senti que era um menino, né? Era surreal, porque era um momento, né, de intimidade ali com Deus, eu conversando. E já era um momento que eu estava começando a aceitação, né, da gestação, da gravidez. E aí eu conversando com ele e falei, bom, é isso, né? Eu preciso aceitar, né? Não sei quais são os seus planos, mas eu vou confiar e vou cuidar dessa criança, né? Esse vai ser meu papel agora, cuidar dessa criança. E aí veio simplesmente na minha cabeça ou alguém falando, né? Foi o primeiro dia que eu senti o Dominique chutando na barriga. E aí veio e falou: olha, é um menino e o nome vai ser Dominique. Eu, tá bom, é um menino, o nome vai ser Dominique. E aí, alguns dias depois, eu fui fazer ultrassom, né? E aí eu vi que realmente era um menino. Enfim, aí quando eu voltei pra casa, né? Eu voltei em outubro, já estava quase com 4 meses, a barriguinha já estava aparecendo, não dava pra esconder. Juntei a família. E contei. Falei, olha, eu estou gestante. E aí, a primeira pergunta que eu recebi foi: você está feliz? Né? Ah, que Então, legal não isso, foi um Carol. momento do tipo, vamos virar as costas, nossa, você decepcionou a gente, você tinha. Enfim, você estava lá fora, né? E eu fico. Às vezes eu acho que eu decepcionei, mas às vezes é coisa da minha cabeça, né? Não. De, poderia ter mudado a vida da minha família, né? Porque querendo ou não, você E recebe. mudou. Eu Sim, mudei, você isso aí, mudou, mudei. exatamente. Exato. Enfim, e aí eles super me apoiaram, me abraçaram, me acolheram em todos os momentos, tive o apoio em todos os momentos. Como eu falei, continuo tendo até hoje o apoio. Dominique, ele é muito amado pela minha família, assim, ele assim, carinho não falta pra ele. Carinho e amor não falta de jeito nenhum. Outras coisas também não faltam, mas o principal que é carinho e amor, eu tenho certeza que não falta, né?
certo, dona Carol. Olha, Carol, você não Cheia vem de aqui, emoção, você você não não vem vem aqui aqui fazer a fazer gente chorar chorar. aqui nesse podcast. Meu, Nem a gente nunca chorou aqui, a Carol vai fazer isso com a gente, não, cara. Eu já tô me segurando aqui, que eu tô meio que gripada. Aí eu vou chorar que a Carol vai ficar desse tamanho, cara. Você Para com isso. Você pode disfarçar, Karen. Você pode falar Fala, assim. gente, eu só estou Eu tô gripada, não tá gripada. vendo? E qual vai ser a minha desculpa? Olha, Carol. Mas eu queria fazer uma pergunta. Até voltar aqui uma pergunta que a gente acabou não fazendo. Pelo que você está contando pra gente, você teve uma infância de amor, você teve toda uma construção de vida de amor, e você sempre foi uma menina muito sonhadora desde sempre. Uhum. Desde sempre você sabia assim. A gente sabe que existem muitos desafios de morar numa comunidade. Sim. Nós somos da comunidade, então a gente sabe que existem vários desafios estando lá. E para você sonhar fora de lá, é muito desafiador. Sempre foi, e a gente sabe que não facilmente deixará de ser. E aí, você traçou um monte de objetivos, algumas coisas foram se concatenando no meio do caminho, mas aí, na sua infância, assim, você já colocou seus pais aqui, os meus pais são uma super referência, e uma potência, e uma força e tudo mais. Mas, ou seus pais, ou alguma outra pessoa, quando você era pequenininha, você olhou assim e falou: Nossa, é minha referência, eu queria muito ser assim. Te influenciou a pensar e agir e se colocar nesse caminho que você se colocou para chegar até aqui? Sempre eu tive isso dentro de casa, então sempre me inspirei com eles mesmo, né? Com pouco a gente consegue fazer, consegue batalhar. Mas quando eu participava do Instituto Bacarelli, eu comecei a... Lá tinha aula de inglês, né? Foi daí que eu comecei realmente a fazer aula de inglês. Isso foi em 2011. E aí, minha professora de inglês, que é a Sandra, hoje ela é minha mãe postiça, eu falo, né? A gente se conecta como família mesmo, né? E aí ela sempre falava, né? Ela dava aula de inglês e falava que ela viajava nos lugares, os países que ela viajava, pra onde que ela ia. E aí, quando foi mais ou menos, se eu não me engano, 2018, eu era fã da banda One Direction e a filha dela também era fã. E aí ela precisava fazer uma viagem pra fora do Brasil, pra Europa. E ela falou: "Você não poderia, né, ficar com a minha filha nesse um mês que eu vou ficar fora?" Cuidando dela mesmo, né? Você vai pra casa, você dorme. Daí ela conversou com a minha mãe, chamou minha mãe, a gente foi na casa dela, ela conversou e tudo mais. E aí a Sandra foi, assim, a inspiração, né? Porque ela viajava, ela voltava e contava das coisas que ela passava, né? O que ela fazia. Ela sempre trazia uma lembrancinha de algum país que ela esteve falando, e eu sempre falava, meu Deus, é isso que eu quero. Eu quero viver disso, por favor, me deixa viver isso, né, pelo menos alguma vez na vida. Então, eu acredito que ela foi uma inspiração, ela e a filha dela, Thalita, também, foram inspirações, né, do eu consigo, né? E ela era mãe solo, então imagina, uma mãe solo, professora também, professora de inglês, né? Começou a trabalhar também fora do Brasil, ela trabalhava muito a trabalho. Então, ela foi uma das inspirações também, né, que eu falo, que me ajudou, que me apoiou. Tem muitos lugares também, viagens que a gente fez, foi ela que me levou também, ela me acolheu como filha, Sim. né, igual que eu falei, hoje ela me considera como filha, ela fala que o Domi é o netinho dela também. Então, eu tive esse apoio também, apoio e inspiração, né? Na questão dessa parte, assim, de viajar, de correr o mundo. E agora, pensando, né, que eu lembrei agora, eu falei, gente, ela dava conta, né? Com o filho, ela conseguia, dava conta, trabalhava, estudava, tinha faculdade, fazia curso, ela não parava, né? Então, é possível. É possível. Sim. É Aí possível. você se inspirou e continua se inspirando. E Porque continua me você já se inspirando. inspirou lá atrás, antes de ter filho. E Uhum. hoje você ainda. Ela continua sendo sua inspiração. Porque você Sim, fala, vai dar certo porque a Sandra conseguiu, sim, então também consigo. sim. E fora a sua base que vem forte, né, Carol? Acho que Sim. isso é muito importante. E a minha mãe também. Minha mãe fez uma faculdade com 4 filhos, né? Ela já estava com Maravilhosa. 30 e poucos anos. Ah, vou fazer faculdade. Agora é meu momento e vou fazer, né? Ela escolheu casar, ela escolheu ter filhos. E aí, mas ela sempre teve o sonho de ir pra, né, ir pra faculdade, ter uma graduação. Ela falava que os primeiros livros, né, que ela lia eram os gibis
que ela pegava quando ela era criança no lixo, né? Minha avó ia pra feira, Uhum. né? Eles não tinham condições, então a comida que vinha era aquele restante que sobrava lá e que tava no lixo. As pessoas jogavam no lixo, então pegava. E minha mãe tava lá pegando os gibis e Pra lendo, ela né? ler, E minha mãe é professora também, então, assim, ela estudou, começou mesmo depois de 4 filhos, de família formada. Ok, esse é meu momento. E ela ainda continua, né? Porque ela começou uma segunda graduação esse ano, está fazendo um curso de inglês, quer se reinventar o tempo todo. Então, assim, ela não para também. Então Então, já vem Legal. daí, né? A gente já consegue ver que essa questão da Carol, de incansável, né? Aquela, como a gente fala, da rendição, inegociável recusa a rendição. Acho que já vem daí, da sua mãe, já tá no Uhum. sangue. Aí depois teve pessoas que você se inspirou ainda. Sim. E eu acredito que todo mundo que aparece nas nossas vidas, ela tem alguma coisa para agregar. Alguma informação, vai nos inspirar em alguma coisa. Então, assim, acho que basta a gente também ver, ter esse olhar de, ok, essa pessoa tá me inspirando naquilo, vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu sei que é possível, eu sei que dá, né? Então, eu acredito que não é só a Carol, mas sim várias pessoas que encontrei no meio do caminho e que fizeram isso acontecer, né? Maravilha. Sim. Aí, Carol, teve toda essa reviravolta na vida, foi lá, trouxe um presentão pra família, falou, vocês estão cansados agora vocês descansaram de criança? Calma aí que eu vou trazer um novo aqui pra apimentar nossa relação, que é o Domi, lindíssimo. Eu acompanho nas redes sociais lá, vejo aquele Uhum. cabelo maravilhoso, dá Ai, vontade ele é um de fofo. pegar Ai, eu queria no ver ele. colo. Vê ele um dia, Carol. Eu quero dar um beijo nele, por favor. Mas aí nos vem uma questão que é. Aí a Carol, que é toda essa potência, foi lá e voltou e falou assim: bom, modelo já sou, Miss, já me candidatei, falo inglês fluente, tenho um bebê, minha família é maravilhosa, e agora eu quero dar uma guinada na minha vida. Eu preciso remontar todo o meu processo de vida, porque talvez eu não consiga trabalhar fora com a mesma, com o mesmo tempo que eu tinha para fazer isso antes. E hoje a gente sabe, como a Karina colocou aqui no início, que a Carol, ela é influenciadora digital. Isso. Não só isso, ela continua sendo tudo isso que a gente comentou até É. agora, modelo e tudo mais, influenciadora e criadora de conteúdo. E como é que começou isso? Como é que você falou, olha, eu vou trabalhar com as redes sociais, eu vou dar essa reviravolta agora aqui. Como é que aconteceu isso? Esse foi o momento que você inverteu a sua vida, que você falou assim, eu preciso pegar todos esses limões e fazer uma limonada. Agora, como Uhum. é que foi? Como é que aconteceu? Na verdade, o momento, eu acho que de inversão mesmo foi quando o Domi nasceu. Uhum. Porque quando você está gestante, você acredita que vai ser de um jeito lindo, maravilhoso, né? Você tá com a barriguinha ali, ai, que tô linda com essa barriga. Sim. E aí, quando nasce, é totalmente diferente, né? Primeiro já começa que no puerpério a mulher, ela já tá mais sentida, né? Uhum. E eu já estava assim, porque eu não amava o Domi. Simplesmente não amava o Domi, né? Porque eu falei, ele tá tirando todos os meus sonhos, minha vida, não vou poder voltar pro navio, não vou poder voltar a realizar, né? E aí uma amiga minha falou: "Nossa, quando ele nascer, você vai ver, você vai amar. É esse amor incondicional e vai ser lindo, você vai ver". Não amei. Não existiu esse amor incondicional. Tá, eu cuidei, né, dele porque eu falei, eu preciso cuidar porque é meu filho, né? Mas eu faço terapia hoje. Inclusive, beijo, Ju, eu te amo. E aí ela falou: você simplesmente fez o que você tinha que fazer, deixar ele vivo. E foi Sim. realmente, eu sinto, né, que foi isso, eu deixei ele vivo. Mas eu não falava também disso porque é uma questão muito. Nossa, como assim? Ela não ama o filho É um dela? tabu, as pessoas ficam achando, isso é verdade. Vou tomar uma carona rápida nisso que você tá Uhum. falando, porque a maternidade é assim mesmo. As pessoas acham que a criança vai nascer e vai ser tudo perfeito, igual nos filmes e livros, que você vai olhar e vai amar, e aí a criança vai nascer e vai mamar Uhum. direitinho ali, ó, pegar certinho o bico do peito, não vai machucar. Exato. E ninguém fala, e parece que é uma seita maligna, porque ninguém fala Uhum. disso. Você conversa com outras mães e elas, ó, ficam na Uhum. delas. A sua mãe, tipo assim, pelo menos a minha mãe não falava também isso. Minha mãe falava, não, aqui, ó, neto, amor, carinho, paixão, amor de mãe. Gente, é muito Não, complicado. e minha mãe, a visão da minha mãe é sempre maternidade é uma dádiva. É amor, E é. tudo bem, eu não tiro. Ai, perdão. Eu não tiro essa visão dela, até porque ela estava com uma família já formada, ela estava casada, ela já tinha uma casa, né? Então já estava com uma vida ali encaminhada. Eu não, eu tive que parar o meu sonho pra cuidar daquela criança, né? E aí
ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Passei por várias questões pessoais, mentais também, muito pesado. Terminei o relacionamento com o pai do Domi, porque realmente não estava me fazendo bem. Eu vi que ele estava virando uma pessoa muito possessiva e toda a raiva eu descontava no Domi e falava, gente, a criança não tem nada a ver com o que está acontecendo. E aí, quando foi mais ou menos em agosto, eu falei, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso mudar essa visão, tem alguma coisa errada comigo, né? Não é normal. E aí eu comecei a procurar psicólogas, né? E eu falei, vou começar a fazer terapia. Sem nenhum dinheiro, mas vou fazer terapia. E aí, consegui, conversando com a manicure, que eu já fazia parceria. Então, assim, trabalhar nas redes sociais eu sempre trabalhei, né? Desde da época. Quando eu comecei a faculdade, na verdade, né? 2020, não, 2018, mais ou menos, eu já começava a trabalhar com as redes sociais. Só que aí é, eu já fazia algumas parcerias, e aí eu fazia essa parceria da unha, e aí ela falou assim, olha, tem uma psicóloga, eu vou te indicar, né? Ela tratou minha irmã, eu vou te indicar porque realmente você tá precisando. Você tá pedindo E a socorro. manicure sabe, né? A manicure sabe de Exato. tudo. E aí foi daí que eu comecei a fazer terapia. Ela falou, você realmente tá com início de depressão, vamos ter que trabalhar com isso, vamos ver como que vai ser pra você realmente, enfim, não ter que tomar remédio, né? Mas eu estava sem expectativa de vida, não queria fazer, enviava vários currículos, né? E não conseguia emprego. Fiz um trabalho ano passado, mas assim, de assistente comercial. Só que eu não dei o todo de mim, porque eu acho que eu não estava bem mentalmente, então não conseguia nem me desenvolver ali, né, no trabalho, e daí acabei saindo. É, E aí, quando eu comecei a passar na terapia, que eu comecei a rever que realmente eu precisava mudar meus pensamentos, que realmente eu tinha que mudar a pessoa que eu estava sendo, né, ver uma visão diferente da maternidade, foi daí que eu vi, ok, né, a vida não é mais aquela que você tinha. Né? Não dá pra voltar atrás. Não dá pra você refazer, não dá pra você não ter o dome mais. O dome agora é seu. E foi daí que eu tive literalmente, assim, um clique na cabeça do tipo, é sua vida agora. O Dominique é sua vida agora. E foi daí que eu falei, ok, eu preciso agora me reinventar, né, com o nome. E aí vou tentar agora correr atrás com ele. E eu começava a postar alguns vídeos dele nas redes sociais, né? Postar algumas trends, algumas coisas. Inclusive, o primeiro 1 milhão que eu bati, tanto no Instagram quanto no TikTok, de visualizações, foi com o vídeo do nome. Sendo que tô criando há muito tempo. E aí foi com ele. Enfim, voltei, né, para as redes sociais. Aí, quando você começa a fazer, mesmo que você não sabe para onde você tá indo, mesmo que você não sabe qual caminho você tá tomando, mas quando você começa a ter uma ação, as coisas começam a acontecer, né? E aí simplesmente comecei a fazer algumas parcerias também, né, de outras pessoas, de outras, enfim, empresas aqui da região de Heliópolis mesmo. Comecei e quando foi mais ou menos no final do ano passado, né, comecei a fazer alguns trabalhos como criadora de conteúdo, o GC, que é um trabalho que você consegue, você não precisa ter número de seguidores, só, enfim, você recebe um produto em casa, você cria um conteúdo em cima daquele produto, e aí você manda pra marca e a marca te paga. E comecei a fazer alguns trabalhos assim, né? Minhas amigas virtuais super me apoiando, não, vamos fazer e tudo mais. E aí entrou em contato comigo o pessoal da Pompom. Eles queriam que eu Eu vi fizesse essa publicidade. eles queriam que eu fizesse um conteúdo, né? Eram 3 vídeos. Eles me enviaram caixas de fraldas e várias coisas. Nossa, que delícia. Exato, em casa. E foi daí que eu vi, ok, é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu preciso investir mais, porque realmente eu amo fazer isso. Eu amo criar conteúdos pra internet. Eu amo estar na internet. Eu não faço por obrigação. Tanto que coisas que eu faço por obrigação, eu não me sinto bem e não sai bem. Não consigo fingir. Então, eu falo, eu gosto de estar na internet e preciso postar mais, né? E falar mais. E foi daí que eu comecei a criar mais conteúdos, voltei a fazer mais, enfim, parcerias. Chamava as pessoas para fazer parcerias também, né? Porque você tem que dar a cara a tapa também, né? Ah, você recebeu ou não, tudo bem. Né? Vamos pro próximo, você vai e recebe o outro sim. Enfim, daí eu comecei a fazer, os caminhos começaram a aparecer, né? Pessoas começaram a vir até mim e falar, olha, eu gosto do seu conteúdo, vamos criar para enfim, para minha empresa, né? Você divulga, ou você cria um conteúdo, e as pessoas começaram a pagar para criar conteúdo. Eu falei, gente, Então assim, tá pagando pra mim. exato, anos trabalhando na internet e realmente só agora que eu consigo ver que
está indo. Mas eu acho que está fluindo porque eu estou acreditando, né, que sim, está acontecendo porque tem que acontecer, né? Eu estou fazendo acontecer. Sim. Então, acho que esse momento, né, eu ainda estou nesse processo de como lidar com essa vida toda, como lidar com essas questões, né? Mas agora é viver para o Domi. Então, é o momento de viver para ele, fazer as coisas para ele. Ah, tá dando certo na internet? Então vamos continuar na internet. Continue enviando currículo, mas assim, se aparecer um emprego, ok. Se não aparecer, a Sim, gente Se aparecer no cresce, CLT, tudo bem, mas se tudo não bem. aparecer, você se Tudo bem. desobriga disso também, né? Sim, vou correr atrás também, tá dando certo na internet, então vou começar a fazer portfólio, já tenho meus portfólios, já tenho Media Kit, já tenho tudo. Ah, então vamos mandar agora para as empresas Uhum. e falar do meu trabalho, né? Colocar, mostrar quem eu sou, e aí as pessoas vão me contratar. Elas vão ter que me contratar. Parar não pode ficar, né, E aí, Exato. Carol, você não quer falar para as pessoas lá, para futuros seguidores da Carol, como é que faz para te acessar? Isso, fala Olha. lá, fala pro pessoal. Então, para me acessar, gente, eu sou muito acessível, tá? Às vezes eu demoro pra responder, eu peço perdão por isso. Mas tem o meu Instagram, que é o KSO Cruz. Pode mandar um chatzinho lá. Se quiserem trabalhos também, o meu portfólio de criadora UGC, eu mando também. Meu Media Kit para trabalhar como influenciadora, criadora de conteúdo também. Vou mandar. Ah, Carol, tem uma loja de roupas. Me chama para ser modelo dessa loja de roupas também. Maravilhoso, Isso maravilhoso. aí, Carol. Eu vou voltar um pouquinho, só quando você falou ali da maternidade no começo, né? Uhum, Que você falou assim, eu tive que me acostumar que aquele não ia voltar mais à vida antes. E uhum, eu acho que todas as mães passam por isso, algumas em silêncio e outras falando, né? Como uhum, você agora. É difícil cair a ficha, porque realmente a gente tá grávida. Eu, quando eu tava grávida, eu trabalhei até os 8 meses de gestação da área CLT, que eu uhum. já trabalhava, e eu tinha aberto uma papelaria. Então eu ia entregar no metrô, minha gestação foi super tranquila. E eu pensava assim, tá bom, quando ela nascer, eu vou continuar. Eu vou Eu dar vou, né? conta, Eu vai vou dar voltar a tudo trabalhar. certo. Tudo vai ser como era antes com um bebê. E não é. Não Não. tem nada a ver, assim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar muito na nossa cabeça, e que é difícil, porque como a gente falou, né? É uma seita, ninguém fala disso, né? Uhum, É importante até a gente falar sobre isso para que outras e outras pessoas que ainda não tiveram filhos, ou que estão grávidas, ou que estão passando por esse momento, saibam que não é só você. Porque, de sim. fato, também aconteceu isso comigo. Eu tive depressão pós-parto quando a Arya nasceu, e ela foi planejada, eu queria muito, enfim, tinha toda uma família, tava tudo certo. Mas eu tive isso também. Eu pensei assim, cara. Eu não vai ser mais como que era antes. E na hora que caiu isso, putz, foi muito triste. E Eu você falei assim, sente uma nossa, saudade que não sei explicar. Parece de algo que, tipo, não de sei, você. Você sente saudade de você sente você. saudade, sei lá. Gente, que saudade poder ir pro banheiro tranquila e fazer minhas Sozinha. necessidades de porta Isso, fechada. comer a comida na hora que eu quero, é. Exato. Ai, eu não posso sair, né? Hoje, se eu vou Sim. sair, fazer alguma coisa, sair com meus amigos, né? Enfim, fazer alguma coisa sem o Dome, eu preciso planejar isso uma semana antes, né? Porque quem é Sim. que vai ficar com o Dome? Como que eu vou fazer? É. Né? Que horas que eu vou ficar fora? Hoje o Domi já não amamenta mais, né? Porque eu acabei desamamentando ele mês passado. Mas também, quando era a amamentação, gente, mas o Domi vai ter que amamar. Tipo, ele não toma outro tipo de É. leite. Como que ele, Sim. né, vai tomar outro leite? Eu não posso ficar muito tempo fora, que senão ele vai ficar com fome. Uhum. Então, você sente muita saudade. E eu acho isso totalmente normal, você sentir Uhum. saudade de uma pessoa de quem você É era. porque você tá perdendo a sua identidade. Você perdeu, Exato. esquece. Aquela Carol, aquela Karina ou aquela outra pessoa que existia antes do bebê nascer não existe mais. Agora existe a Uhum. mãe Carol. Né? Sim. Eu até brinco, eu falo, quem me conheceu antes de conhecer a Arya não me conhece Não me mais. conhece, Porque hoje eu exatamente. sou outra pessoa, não tem nada a Uhum. ver. Meus pensamentos são diferentes, minhas conversas são diferentes, né? E nem isso quer dizer que você não ama o seu filho, que você odeia, tudo bem. Como eu falei, né? No É começo eu isso. sentia que eu não o amava, mas em todo momento eu sempre cuidei dele. Eu sempre dei o meu melhor pra cuidar, pra dar o melhor pra ele, pra não faltar nada, né? Uhum. Então, não é porque que você está, não amo meu filho, não estou amando a maternidade, não amo a rotina, que você simplesmente odeia seu filho e você quer o pior pra ele, né? Uhum. Então, a gente tem que normalizar isso, de E falar falar disso, sobre isso. esses assuntos e não simplesmente ignorar, porque isso pode sim vir à tona e quando vir, gente, é uma É depressão. uma avalanche, né? Você não Nossa. vai conseguir. Você consegue sim sair de lá, mas é um processo e esse processo vai ser tão dolorido e é você por você mesmo. Não Uhum. existe, eu tenho rede de apoio, Sim. mas é eu. Se Quem você não tem que quiser, né? passar por É. Exatamente. essa fase, essa etapa, é você, né? Eu não sou mãe, né? Uhum. Apesar de que a Karina pensa que é minha filha, mas ela Vou quebrar a quarta parede.
É brincadeira, gente. Eu que penso que sou a mãe dela. Mas, enfim, sei no lugar, né? Mas eu sou mãe. Eu tenho muitas amigas mães, a minha família, muitas mães, a Karina, que vive muito perto de mim, da filha dela. E eu me lembro que eu tenho uma grande amiga, Bel. Um beijo, Bel. Amo você, saudades. E mais ou menos há uns 14 anos atrás, o Davi tem quase 12, né? Isso. Mais ou menos uns 14 anos atrás, ela foi mãe. Nós éramos garotas, né? Não tão garotas assim, mas garotas. E ela sumiu por um tempo. Ela ficou grávida e sumiu, e ela ganhou neném e sumiu. E eu fui visitá-la mais ou menos alguns meses depois, acho que uns 3, 4 meses da gravidez. Ela era recém-casada, inclusive, e coisa de um ano casada e um bebê, né? E aí eu fui visitá-la e eu fiquei muito assustada com a aparência física dela. Que ela parecia que estava perdida no centro de São Paulo há alguns dias, né, sozinha. Meu. E eu fiquei assustada, mas no primeiro momento eu pensei que era normal isso, né? A maternidade é isso mesmo, a mãe tem que se dedicar muitas horas, ela não dorme direito, dorme quando o bebê dorme. E falei, bom, vou deixar a conversa fluir do jeito que ela achar melhor. E aí sentamos conversando, peguei o bebê e tal. Não sei qual que é qual que é o tempero, mas os bebês vão muito bem comigo, né? Peguei o bebê é dorme. verdade. Eu não A sei mãe, como o isso. bebê dorme. Aí peguei o bebê, ele não dorme, né? Dormiu no meu colo, nem por horas, lá, fio no sofá. E ela me contou, foi me contando umas histórias, e ela falou assim: olha, uma das piores coisas é passar pela maternidade, por esse momento da concepção Isso, e puerpério, o né? puerpério. É uma das piores coisas, eu não recomendo pra ninguém, não faria de novo. E eu confesso que eu acho que por uma questão de um falso pudor, dessa questão do pacto, né? Do que você colocou, como é que você colocou? É Da como se fosse uma seita. seita, que ninguém fala disso. Vocês não falam Só sobre falam isso. da parte boa. E eu confesso que eu fiquei muito assustada. No primeiro momento, acho que a minha primeira reação foi julgá-la. Tipo, oh, Meu que mãe Deus. desnaturada. Olha esse bebezinho tão Tão fofo. fofo, que Como você amor. pode pensar isso? E eu me lembro que ela falou, e no primeiro momento eu tive essa reação interna, né? Mantive uma falsa prudência ali, mas eu tive essa reação. Eu pensei, caramba, como assim? É um sonho de todas as mulheres. Pensei. Mas depois de um tempo, eu fui processando essa informação melhor na minha cabeça e vendo a mãe dela, vendo outras mães mais próximas a mim. E aí eu fui, a vivência foi me mostrando que não era aquilo que eu achava que fosse. E que eu compreendia muito bem o que a menina havia me dito ali. Que é um desafio enorme, porque o momento da gravidez, é que vocês falaram, todos vocês falam, a Karina fala muito isso. Ai, que saudade do meu barrigão! Sim. Que saudade daquela fase. Você é uma pessoa antes de engravidar, uma pessoa grávida e outra. A vida é uma lá, uma durante e uma totalmente diferente Nossa, depois. E vocês são pessoas diferentes depois, né? O resto, para onde você olha, essa é a saudade que você tem, né? Então, onde você olha e fala, é a saudade de como era e como poderia ter sido, né? E eu acho que esse momento que você colocou um ponto aqui, que foi bem importante, que sem que nós combinássemos, todos os convidados trouxeram até agora, que é a questão do eu precisei de ajuda para tratar minha saúde mental. Sim, é verdade. Todos os Sem que convidados nós falaram isso. trouxéssemos, esse não era o nosso foco, mas todo mundo trouxe. Eu acho que os 6 convidados, 7 que passaram por aqui, né? Sim. Trouxeram essa mesma temática, que é muito importante. Eu particularmente, que sou da geração 80, 90, nós vivemos o tabu da terapia, né? A terapia era para pessoas fracas, era para pessoas malucas e frescura de gente que não sabe lidar com os problemas da vida. E a grande questão é que se lá em 80, 90, nossos pais tivessem pensado um pouco diferente, ou que tivessem sido educados de uma outra forma, provavelmente nós entenderíamos e vivenciaríamos de outra forma. Exato. E a terapia tem salvado as pessoas de tudo isso. E assim, chega uma hora que não é fraqueza. Fraqueza, na verdade, é ficar naquela posição que você está ali. E isso é uma questão, é uma decisão que requer muita força, muito esforço. Que é de falar assim, não dá só, mas não estou conseguindo me encaminhar onde eu deveria. E que bom, que legal. Inclusive, parabéns, manicure. Você. Um beijo, manicure. Que Porque... ela gosta de você mesmo, ela é sua amiga, porque ela falou isso, né? Realmente, te deu esse Ela caminho, faz as luzes maravilhosas, tá, gente? já vi, gostei. Você e a Karina estão super combinando de unhas hoje aqui, né? Maravilhosas. E é isso, assim, sempre é bem bacana. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sei que é uma frase muito recorrente na internet, mas eu gosto de olhar a essência dessa frase, que é assim: perto de pessoas boas, você se torna melhor. Sim. E essa manicure, outras pessoas que conviveram com a gente, comigo muito tardiamente, mas com vocês um pouco mais cedo, que as pessoas que falam assim, você precisa de ajuda
pra tratar sua saúde mental. Sozinho você não vai. Sim. Que são essas pessoas que a gente precisa referenciar realmente. Quem diz que você precisa de ajuda, quer você melhor, Sim. né? E é um cuidado que às vezes a gente acha que não é. Ah, eu preciso de terapia. Por que você acha que eu preciso de terapia? Né? Você acha que eu tô doida? Você acha que eu. Né? Exatamente. Porque isso ainda continua, né? Até hoje isso ainda continua. Tem pessoas que não entendem. Ah, vou fazer terapia, mas eu vou fazer por quê? Eu tô louca, né? Uhum. Eu tô errada, né? No meu ponto de vista, né? Infelizmente, tem pessoas que ainda não entendem disso. Mas quando ela falou, olha, eu vou te indicar, é porque realmente eu vi, gente. Isso tá sendo muito afetado. As pessoas estão olhando, Tá muito né? óbvio, peraí. Está. E aí foi daí que eu comecei realmente a prestar atenção em mim. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. Inclusive, quando o Domi, né, um mês, eu acho, depois que o Domi nasceu, eu já estava com esse pensamento de que realmente eu ia começar a fazer terapia. Uhum. E aí eu compartilhei com uma pessoa de confiança, e essa pessoa falou: você não precisa de terapia. É normal. Você é mãe agora, é sua vida. E aí foi daí que eu falei, ok, vou guardar pra mim. Então, eu guardei pra mim todos esses sentimentos, todos os sentimentos. Porque você achou que você tava errada. Exato, do Ser o erro, tipo, né? você é mãe, é sua vida, aceita, ponto, né? Você fez isso, aceita. Sim. E aí, quando eu coloquei isso na terapia, tipo, não é normal. Não é. Você tem que falar, você tem que se expressar, né? E que bom que realmente eu consegui, né, sair disso e entrar na questão da, tá, eu preciso me cuidar. E eu espero muito que muitas mães possam fazer o mesmo, porque, sim, maternidade é muito desafiador. Sim. É todo dia. É você matando o leão. Não dá pra você contar o dia de amanhã. Conta o dia de hoje. O que você conseguir fazer hoje, Exatamente. você. Ok. Né? E aí, tem mães que vivem. Eu posso, né? Às vezes eu falo de, enfim, coisas que eu estou vivendo na maternidade. E aí, meu direct enche de mensagens de mães que estão passando ou passaram pela mesma coisa. Sim. Então, não é normal mães passarem por isso e as pessoas simplesmente falarem. Tá, você é mãe, é sua vida, aceita. Porque a sociedade é igual a Kátia. A Kátia não é mãe, mas quando ela foi lá e a amiga dela falou aquilo, no primeiro momento ela recebeu assim, como assim? Por quê? Porque as pessoas, pra sociedade, ainda mais antigas, é isso, assim, agora você é mãe, então é isso mesmo. Você ficar cansada, você ficar de um jeito que você não consegue nem E falar de aí, tão quando cansada. você fala, vem pessoas comentar, mas no bem bom, você não tá É, achando isso, né? Então, o pior de tudo. olha, Saco. é muito Se você complicado. falar isso, pare. Por favor. Apenas pare. Apenas pare. Eu acho que tem uma questão bem interessante que vocês duas que são mães acabaram de colocar aqui, que é o seguinte. Nós sabemos que assim como as pessoas, os seguidores da Carol assistem ela e as mães se sentem motivadas inspiradas com o que elas veem, certamente outras pessoas, outras mães ou futuras mães que assistem ou assistirão a gente, elas vão olhar a história da Carol e falar assim, que bom que eu não tô sozinha. Uhum. Ou tirar aquele sentimento de culpa, sabe? De Exato. uma recente mãe que tá naquela fase de olhar aquela criança e falar assim, apesar de você ser tão pequena e inocente, eu tô muito indignada com esse momento que eu tô vivendo agora. A culpa não é sua, mas eu não tô contente, não tô feliz com essa situação. Uhum. Muitas mães vivem nesse ambiente de culpa e às vezes, ou quase todas as vezes, ou a maior quantidade de vezes, elas estão sozinhas nesse barco, né? Porque muitas delas, apesar de ter um pai ali, né, um marido, um companheiro, enfim, alguém É que a mãe que para a auxilia, vida. quem para é a mãe, É a Sim, mãe. né? Sim. Então, o ponto de partida é outro, né? O ponto de Exatamente. partida é que a mãe, assim, todo o ônus inicial, pelo menos, é da mãe, porque Uhum. a mãe sofre a transformação no corpo pré, pós, pré, durante e pós. Depois da gravidez, essa transformação, depois do parto, né, da Sim, concepção, a transformação continua acontecendo. Faz quantos meses o Domi tem? Ele tem 1 ano e 11 meses. E você parou de amamentar o mês passado. Uhum. Ou seja, há mais de 1 ano e 11 meses, o seu corpo vem sofrendo transformações, alguns incômodos, porque a gente sabe, eu nunca amamentei, mas eu sei que a amamentação é um período de extremo incômodo para a mãe. Nossa, pra mim foi a né? pior coisa da maternidade. A coisa Pra mim mais. foi a pior coisa. Para mim, sempre foi meu sonho. Quando eu imaginava sendo mãe, eu imaginava ali amamentando. Eu sempre ficava emocionada. Falei, gente, como pode um corpo humano gerar comida para alimentar outro ser? Que coisa mais linda. E realmente foi muito lindo. O Domi não amou logo assim que nasceu.
sofri, chorei muito no hospital, né? Porque ele não mamava, ele não pegava. Eu falei, gente, meu parto já não foi do jeito que eu queria. Não, nada tá sendo do jeito que eu queria. Será que pelo menos amamentar eu não vou conseguir? Sim. Né? Mas depois que você consegue, é uma dor, né? O peito dói muito, o seu peito enche, né? E aí vem aquela dor insuportável de que o peito tá cheio, pedra. Enfim, o bico do seio às vezes sai sangue, porque a criança toda hora ali sugando, sugando. É um cansaço enorme, enorme. É muito lindo amamentar, é muito lindo. Mas é uma entrega que, assim, é surreal. É surreal. Pra você, enfim, amamentar uma criança, você vai passar por muitas coisas. Porque, tem gente que fala, mas eu prefiro amamentar do que levantar de manhã e fazer uma mamadeira. Mas mesmo assim, vai ser um cansaço da mesma forma, Nossa, da não, mas mesma aí forma, eu uma preferia entrega. fazer a mamadeira. Porque pra mim, assim, gente, foi muito difícil meu puerpério. Enfim, nós estamos falando aqui, todo mundo passou pelo puerpério difícil. Uhum. E eu falo, inclusive, até mandar um beijo pra minha mãe, espero que ela esteja assistindo esse episódio. Porque se não fosse a minha mãe, eu falo isso abertamente, se não fosse a minha mãe, cara, eu não sei se eu tinha conseguido passar, acho que eu tinha me matado. Porque, assim, Pessoal, eu vamos tinha. cortar essa parte. Pra cortar a parte dessa palavra, mas assim, eu passei por uma depressão. Cara, foi muito difícil. E minha mãe tava o tempo inteiro ali, com paciência, porque ela falava assim: calma, vai passar essa fase. Calma, vai passar. E eu chorando, ai, mãe, eu não consigo E amamentar. E nós ela, que estamos do calma, vai outro passar. lado, escuta o tempo todo, vai passar. Dá vontade, não. Aproveita Ai, que vai passar. sim. Ó, ele vai crescer, Eu ficava com aproveita. raiva. Carol, Você eu vai ficava sentir com raiva. saudade dessa fase. Exatamente. Eu entrava assim, teve um dia que eu tava assim, cara, e a Ari não dormia, eu já tava, sei lá, uns 2, 3 dias sem dormir, aí eu entreguei pra minha mãe assim, falei, mãe, pelo amor de Deus, segura ela 5 minutos. Aí minha mãe pegou com calma, ela, calma, filha, vai passar. E eu chorando, e ela só falava isso, né? Aí Uhum. depois passou, hoje a gente conversa sobre isso, ela fala, não falei pra você que ia passar? Passa, hoje em dia 14 você dorme a anos noite toda. depois. 25 anos depois passou. O filho casando, passou, você viu? Você viu que passou rapidinho? Então, são outros desafios na maternidade. É claro, a gente não anula. Hoje em dia, minha filha tem 5 anos, eu já venho do futuro pra falar com a Carol. São outros desafios, né? Não Sim. vou falar aqui porque você tá passando por outros agora. Vamos cada Por um. favor, calma. momento Não é o estou lá seu, ainda. exatamente. Mas assim, se não fosse a minha mãe, eu não sei se você teve também esse apoio assim da sua mãe, né? Porque você falou Sim. que deve ter tido, porque sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Você tá contando dela aí, já quero até conhecer. Mas a minha mãe, de verdade, se não fosse a minha mãe me ajudando ali o tempo inteiro falando que ia passar, que me ajudou, pegou noites também, assim, a área pra ficar, né? Falava, pode descansar, eu fico com ela, dava banho nela. Então, é muito importante, assim, se você tem alguma mãe próxima de você, se você... Acho que a mãe da mãe, ela sempre apoia, né? Sim. Eu não vou falar sempre porque tem diversas mães, enfim, não vou entrar nisso. Vários modelos, Vários né? modelos de mãe, não vou falar. Mas assim, a grande parte da mãe, ela vai pra ver a filha. Exato. Né? Ela vai lá E pra eu ver a filha entrar dela. até nesse assunto, porque quando eu fiquei no hospital, né, eu tive um parto cesárea, e não era o parto que eu queria, porque eu queria um parto normal, mas enfim, foi induzido, não deu certo no final, ele estava quase com falência. E aí fui correndo pra poder fazer um parto cesárea. E aí no outro dia eu já estava mal, né? Porque foi um parto cesárea, estava morrendo de dor, não posso fazer nada, não posso pegar criança, não posso, enfim. Não posso se movimentar, você não pode fazer nada sozinho, né? E andar bem devagar. E aí minha mãe falou assim: tá, a Carol tá aí, o que ela tá fazendo? Aí, não, ela tá deitada, tá. Fala pra ela levantar, fala pra ela tomar um banho, fala pra ela arrumar o cabelo dela. Ela não levou produtos do skincare, porque ela não faz skincare, vai falar pra ela cuidar dela e do skincare. E assim, foi a pessoa, todo mundo ia pra ver a criança. Sim, A minha mãe não. Minha mãe, não, você vai cuidar de você, vai tomar um banho. Em casa, a mesma questão. Vai tomar um banho, vai relaxar, vai cuidar do seu cabelo, né? Você não gosta de lavar seu cabelo? Vai lavar seu cabelo, vai cuidar de você. Porque se você não estiver bem, não adianta, a criança também não vai estar. Não. E aí, aqui que eu falo para as mães, porque eu sei que é muito difícil você cuidar de você. Mas tente, pelo menos, assim, um pouquinho, 10 minutos. Ah, mas eu vou acordar cedo. Mas tenta acordar um pouquinho mais cedo antes da criança, para 10 minutos. Você tem o seu momento, tomar Sim, seu isso é café em muito paz, importante, usar seu banheiro sozinha, fazer um skincare, cuidar do cabelo, enfim, fazer alguma coisa, né? Comecei a fazer atividade física dentro de casa também. 10 minutos uma atividade física. 10 minutos dentro de casa, pega o YouTube na internet. Hoje a gente tem um acesso muito fácil para tudo, né? A gente tá com as redes sociais ali na palma da mão. Então faça. E aí uma das coisas que a Sandra me falou quando eu estava gestante, ela falou assim, Carol, olha, vai acontecer muita coisa, né? Depois que o Domi nascer, vai acontecer muita coisa. E uma das coisas que vai acontecer é você talvez possa se perder, né? Você não vai se encontrar mais. Então, faça uma lista de coisas que você sente que é você. Então, eu fui lá e fiz na minha Olha gestação que legal. uma lista de coisas que eu sinto que é a Carol.
Sim. Ficar no sol de olho fechado, só sentindo o sol queimando. E aí, coloquei lá. Ler um livro, coloquei lá. Comer comida japonesa, porque eu amo. Coloquei também. Fazer caminhada. Enfim, fazer uma lista. E eu também já deixo a dica aqui para, né, Uhum. futuras mães. Sim, muito Faça uma legal, muito lista de legal. coisas que você sente que é você. Tipo, isso aqui sou eu, né? Coisa Uhum. sozinha, coisa com alguém, enfim. E aí eu fiz essa lista, e aí teve um dia que eu estava tomando, né, um solzinho. Eu falei, gente, que gostoso. Foi daí que eu lembrei que realmente eu gosto de tomar sol. Mesmo com a lista, eu já tinha esquecido Já, que lógico. aquilo fazia É. parte de mim. Então, é muito difícil, é muito complicado, mas tentar saber dosar assim o tempo, se cuidar, se olhar no espelho com mais amor. Infelizmente, o nosso corpo ele muda mesmo. Uhum. Eu mesmo não estou 100% feliz com o meu corpo pós-parto, né? Por isso que eu tento cuidar e ter paciência comigo, né? É um processo. Tudo é um Sim. processo. E, Carol, se você tem 2 perguntas, eu tinha 3, agora você já respondeu uma, sim, que eu tenho perguntado, maravilhosa. E eu tenho as 2. Você pode responder junto se você quiser, se você preferir. Então, essa Carol de hoje, 2 anos e tanto depois, né, dessa Uhum. reviravolta maravilhosa na vida, que está se entendendo muito melhor, se compreendendo, está se relacionando melhor com você, com o seu momento, com a sua mente. Se você tivesse que mandar um recado curto para Carol lá embaixo, que vai subir no navio, o que você falaria para ela? Carol, não esquece! O que você Não se envolva com falaria? ninguém. Brincadeira. Brincadeira. Adorei. É, Nossa, é muito complicado, mas eu acredito que seria tenha paciência com você. Maravilhosa. Uhum. Você vai passar por um processo, mas tenha paciência porque tudo é mudança, Sim. né? E vai dar tudo certo. E não desistir e continuar com o pensamento positivo, né? Maravilhosa. De continuar e conquistar as coisas. Sim. Maravilhosa. E pro Domi, assim, ó, pro Domi. Um dia o Domi vai assistir nosso podcast, nós já estaremos Sim. famosas. E você vai estar super É. alto, Sim, sim. rainha da bateria. Bateria. E aí, quando ele assistir esse podcast no futuro, ou qualquer um dos seus momentos de sucesso na vida que virão, com certeza, o que você queria deixar de recado para ele? Que é importante, tudo que você viveu, você deixar um recadinho pro Domi. Lá no fala assim, olha, Domi, olha, esse caminho aqui é um caminho legal. Olha, a mamãe fez isso e isso. Deixa um recadinho pro futuro. Domi. Primeiro eu quero que você continue, espero que você continue sendo esse garoto incrível, amoroso, brincalhão, divertido. Que essa sua criança dentro de você nunca morra, mesmo que você cresça. E o que eu quero dizer é que eu sempre vou te apoiar em tudo que você, enfim, quiser seguir, nas coisas boas, tá? Sempre vou te apoiar, sempre vou estar aqui com você, sempre vou fazer o possível e o impossível para você conseguir também realizar tudo e sempre vou estar do seu lado, tá? Eu te amo, meu sunshine. Que linda! É isso, gente. Pedinho, você falou que gosta de ler, que você fez a listagem. Isso é uma coisa que te conecta com você. E a gente tem um presente para você ler o livro da Kátia, da nossa escritora, para você ler. Depois você fala o que você achou, poste nas suas redes sociais. Espero que você goste. Pode deixar, eu sou super leitora, tá? Ela é mesmo, ela é muito leitora mesmo. Super leitora, já vou colocar na minha lista de livros para ler. Sim. Agora em março, né? Porque Agora Fevereiro fevereiro já acabou. acabou. já tá completa, tem um carnaval aí pra curtir ou descansar. E Exato. depois você pensa em alguma coisa. Isso. Carol, que gostoso ter você aqui no nosso podcast. Sim, Eu muito amei. bom conhecer sua história, todos os desdobramentos, os sentimentos. Amamos, amamos. Muito obrigada por você ter aberto as suas vulnerabilidades, se emocionou aqui, a primeira convidada aqui Ai, gente, eu não consigo se falar sem emocionou. chorar. Não dá, Amei, não dá. amei. Fica bem real. Fica bem real. Porque o pessoal vem mais. Acho que o pessoal se preparou, né? Porque veio gente, o pessoal falou coisas bem pesadas, assim, bem vulneráveis, mas não se emocionaram, não choraram. Uhum. E você veio se emocionar e ainda veio querer fazer a gente se emocionar também. Tá folgada essa Carol, viu? Chegou aqui, já me fez quase chorar 2 vezes. E olha que eu já tava lacrimejando, né? Mas aí eu quase falei, vou segurar, porque senão vai ficar horrível. Todo final de episódio aqui, né, que a gente tá gravando, fica aquele gostinho, aquela Sempre, saudade do sempre. do convidado que a gente nem terminou ainda. Uhum. Sempre. Então a gente sempre gosta de terminar deixando as nossas portas abertas para os nossos convidados, Isso. para que eles possam voltar aqui com a gente, contar mais histórias, contar outras histórias,
trazer algum conteúdo aqui que você acha que é importante e relevante para outras pessoas, para outras mamães, para outras influenciadoras, para outras sonhadoras. Então, Carol, você está mais do que convidada para estar aqui com a gente de novo. E agora a gente vai pedir para você mandar um recadinho aí para o público, deixar um beijinho pro seu público, né? Para os seus. Eu posso fazer um convite também para as mulheres? Deve. Dia 15 de março, aqui em Heliópolis, tem um evento, o evento Papo de Mulher. Eu fui convidada pela minha amiga Agatha, e vai ser um evento exatamente voltado para as mulheres. Eu vou estar lá palestrando, falando sobre maternidade também. Vão ter várias empreendedoras aqui de Heliópolis, né? Vai ser aqui dentro de Heliópolis. Então eu convido vocês, coloca lá no Instagram, evento Papo de Mulher, lá vai ter todas as informações, o local. E também vocês estão convidadas. Maravilhosa. Espero vê-las lá. Nós estaremos lá. Eu só agradeço, fico muito feliz com o convite, né? Eu falei, é um passinho de que alguma coisa aí eu estou fazendo e tá dando certo. Tá sim. Agradeço. Agradeço também a companhia de vocês, foi muito bom o papo aqui. E também vejo vocês lá nas minhas redes sociais, tá? Me contratem para trabalhar para vocês, para marca, para agência, enfim, vamos conversando, gente. É isso. Isso aí, contratem a Carol. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Deixe seu comentário, seu like, nos siga, né, Nos Kátia? sigam nas redes sociais, pessoal, por favor. Isso. Sigam no YouTube, apertem o sininho para Isso. receberem a notificação dos novos conteúdos. Nos sigam no Instagram, deixem seus comentários, interajam com a gente, colabora com a gente, coopera, é isso, né? É isso, obrigada. Um beijo, gente. Agora tchau, todo mundo tchau. dá um tchauzinho aqui. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.